Queridas irmãs, queridos irmãos, é um prazer estarmos realizando este encontro virtual nesta noite para a exposição doutrinária, conforme programação elaborada pelo Departamento Doutrinário do Centro Espírita Allan Kardec de Lages. Você que é de Lages, você que é de qualquer região de Santa Catarina, do Brasil, de repente, em algum outro lugar do mundo que passa a nos acompanhar a partir deste momento, desejamos que tenhamos um encontro bastante gostoso, que a gente possa estudar a doutrina espírita, que a gente possa levar as palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo por meio à luz da doutrina espírita. Antes de darmos início à exposição doutrinária, convidamos as irmãs e os irmãos para um momento de prece. Rogamos ao Pai de amor, ao Pai de bondade, rogamos ao Cristo Jesus, a Maria, Mãe de Jesus, rogamos aos trabalhadores do Centro Espírita Allan Kardec, aos nossos mentores, que estejam conosco neste momento onde buscamos uma maior concentração, onde buscamos nos conectarmos de uma forma mais abrangente com o alto. Que os nossos mentores estejam conosco, que a nossa capacidade de compreensão e de elevação se torne ainda mais forte e que nós tenhamos alguns minutos de estudo e que estes minutos sejam proveitosos. Que nós consigamos trazer para dentro de nós aquilo que tanto necessitamos, em especial o amor de Nosso Senhor Jesus Cristo. E que nós saibamos disseminar este amor. Que assim seja. Irmãs e irmãos, eu quero agradecer ao Departamento Doutrinário do Centro Espírita Allan Kardec de Lages por possibilitar que eu esteja nesta noite compartilhando alguns momentos de estudo da doutrina espírita. Nós que estamos vivendo este momento tão crucial para o planeta, necessário, um momento extremamente necessário. Por mais doloroso que seja, nós precisamos evoluir, nós precisamos progredir. E a evolução, o progresso, eles não vêm somente por situações felizes. Na verdade, nós aprendemos muito mais quando temos dificuldades pela frente. E a pandemia da Covid-19 é uma oportunidade, diríamos até uma oportunidade única, para nós aprendermos um pouco mais a respeito de nós mesmos, a respeito da coletividade. E, curiosamente, o tema que nós temos programado para hoje, extraído de O Livro dos Espíritos, o Departamento Doutrinário nos solicitou que estudássemos, obviamente, o máximo possível e expuséssemos o seguinte tema: necessidade da vida social. Falarmos de vida social em tempos de pandemia da Covid-19, quando todos nós precisamos tomar o máximo de cuidado e termos o isolamento social, é bastante curioso. Este é o tema, então, da noite de hoje. Nós temos, portanto, como livro base para os estudos, o Livro dos Espíritos, como já mencionamos. No Livro dos Espíritos, no chamado terceiro livro, ou parte terceira, no capítulo 7, nós temos lá da Lei de Sociedade. Este é o título do capítulo 7, da Lei de Sociedade. E este capítulo ele é dividido nos itens necessidade da vida social, vida de insulamento, voto de silêncio e laços de família. Este capítulo ele vai das perguntas 766 a 775. Nós não abordaremos detalhadamente cada uma das questões por uma questão de tempo. Nós
Vamos procurar ser o mais objetivo possível para cumprirmos esta exposição doutrinária dentro daquele período que temos por hábito na própria casa física, entre 30 e 45 minutos. No máximo 45 minutos de exposição doutrinária. A pergunta 766 é a seguinte: a vida social está em a natureza? Ou seja, termos a vida social é algo natural ou é contrário à natureza? O que diz a doutrina espírita em relação a isso? Todos nós já temos a resposta, logicamente. Porém, a doutrina espírita nos traz o estudo, nos traz a oportunidade de aprofundarmos um pouco mais a respeito daquilo que rege as nossas vidas, aquilo que rege o próprio universo. Então Allan Kardec fez esta pergunta: a vida social está em a natureza? Certamente, responderam os espíritos. Deus fez o homem aqui não no sentido gênero, mas no sentido humanidade. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Deus nos deu a palavra. Deus nos deu todas as outras faculdades para que nós possamos interagir uns com os outros, aprendermos uns com os outros. Na sequência, a 767. É contrário à lei da natureza o insulamento absoluto? Uma das coisas que eu gosto na doutrina espírita é que nós, além de aprendermos a respeito de nós mesmos, além de nós termos a oportunidade de nos elevarmos espiritualmente, nós também conseguimos nos elevar intelectualmente. Fui buscar no dicionário para saber o que é insulamento. É contrário à lei da natureza o insulamento absoluto? Insulamento, o mesmo que isolamento. Então, é contrário à lei da natureza nós nos isolarmos de forma absoluta? Sem dúvida, responderam os espíritos. Pois que, por instinto, os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Portanto, aquilo que nós já sabemos, por uma questão natural, ela é sacramentada pela doutrina dos espíritos. Os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso. É somente na relação do dia a dia que nós vamos conseguir progredir. E quando se fala em progredir, é aquele progresso que nós necessitamos para nós mesmos. Uma vez nós conseguindo progredir, nós vamos conseguir fazer com que o próximo também progrida. A partir do momento em que nós estamos em sociedade, nós estamos dividindo conhecimentos e nós estamos também dividindo necessidades. A questão 768. Procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal? Ou há nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? O homem, responderam, ou o ser humano, o homem tem que progredir. Insulado ou isolado, não lhe é isso possível, por não dispor de todas as faculdades. Aqui faculdade entendamos como virtudes, como capacidades. Portanto, por não dispor de todas as virtudes ou de todas as capacidades, nós precisamos nos relacionar uns com os outros. Falta a nós, o contato com os outros homens quando estamos isolados. No insulamento, ele, o ser humano, se embrutece e estiola, ou seja, se atrofia ou definha. Quando nós deixamos de frequentar a sociedade, quando nós deixamos de conversar com as pessoas, quando nós nos isolamos, nós acabamos definhando, nós acabamos nos embrutecendo. Mas aí nós fazemos todos aqueles questionamentos: como convivermos em sociedade em tempos de pandemia do novo coronavírus? Daqui a pouquinho a gente vai abordar isto de uma forma à luz da doutrina espírita. Neste primeiro momento da nossa conversa, desta exposição doutrinária, vamos dar uma olhada geral nas questões relacionadas para o estudo da noite de hoje, as questões que vão, portanto, da 766
a 775, as principais dentre estas. E Allan Kardec, ele faz o seguinte comentário, um comentário do Allan Kardec: homem nenhum possui faculdades completas. Ninguém de nós tem todas as virtudes desenvolvidas, tem todas as capacidades desenvolvidas. Absolutamente nenhum. O único que desceu à Terra e tinha tudo por completo é o Cristo Jesus. É o Cristo de Deus, o Cristo da humanidade. Todos nós, os demais, estamos lutando por adquirir e desenvolver virtudes, capacidades. Segue Allan Kardec. Mediante a união social é que elas, umas às outras, se completam. Ou seja, mediante a união social é que as nossas faculdades, as nossas virtudes se completam para assegurarem o nosso bem-estar e o nosso progresso. Por isso é que, precisando uns dos outros, os seres humanos foram feitos para viver em sociedade e não insulados. Nestes tempos de pandemia, há muita gente dizendo que está feliz por estar se isolando e que encontram nas orientações das autoridades sanitárias de saúde, encontram argumentos suficientes para se insularem, para se isolarem, para não saírem e para não terem a necessidade de conversar com outras pessoas. Inclusive, tem muita gente que diz que o uso da máscara agora está sendo muito positivo porque não precisamos sorrir a todo o momento. Estamos nos escondendo atrás também das máscaras de pano e de outros tecidos. Seguindo com as questões, todas estas que nós relacionamos, elas fazem parte do item da lei de sociedade, do capítulo da lei de sociedade, do item necessidade da vida social. No item seguinte, vida de insulamento, voto de silêncio, é a questão de número 769. Kardec questiona: concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza, mas uma vez que também todos os gostos estão na natureza, por que será condenável o do insulamento absoluto, desde que cause satisfação ao homem? Por que é condenável? Se eu tenho satisfação em me isolar, se eu decidir me isolar, por que é contrário? Satisfação egoísta, alertam os espíritos. É uma satisfação que está sendo satisfeita, mas é egoísmo. Eu estou pensando em mim, eu não estou pensando no próximo, eu não estou pensando em dividir conhecimentos, eu não estou pensando em adquirir também outros conhecimentos. Por isso, dizem, é a satisfação egoísta. Também há homens que experimentam satisfação na embriaguez. Merece ter isso aprovação? Fazem eles a contrapergunta a Allan Kardec. Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o ser humano se condena a não ser útil a ninguém. Então Allan Kardec faz o questionamento no sentido: isolar-se de forma absoluta, sem nenhuma contrapartida à sociedade, à humanidade. É nesse sentido que Kardec faz a questão. Na pergunta seguinte, a 770, que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, fugindo ao pernicioso contato do mundo? Aí é um duplo egoísmo, de acordo com os espíritos. A 770, ela se desdobra, ela tem a 770A. Aí então na questão A, mas não será meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação, impondo-se àquele que o busca uma privação penosa? Fazer maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação. Evitando o mal, aquele que por tal motivo se insula cai noutro, pois esquece a lei de amor e de caridade. Então muita gente pode argumentar: eu vou me isolar, não vou ter contato com absolutamente ninguém, e isto é uma expiação. Entretanto, segundo os espíritos, isto não é o melhor meio de expiar alguma coisa. O melhor meio é através da caridade, é através do amor.
é distribuindo algo em prol do próximo. Ainda neste item, vida de insulamento, a questão seguinte, a 771, que pensar dos que fogem do mundo para se votarem ao mistério de socorrer os desgraçados? Mistério, que significa ofício, que significa função. Que pensar dos que fogem do mundo para se votarem a uma função de socorrer os desgraçados? Os desgraçados no sentido, aqueles que estão numa situação difícil, numa situação complicada, que caíram em desgraça. Esses se elevam rebaixando-se. Têm o duplo mérito de se colocarem acima dos gozos materiais e de fazerem o bem, obedecendo além do trabalho. Portanto, aqueles que estão se votando a função de auxiliar as pessoas, elas têm este mérito bastante acentuado. E esta questão, a 771, ela também se desdobra na questão A. E dos que buscam no retiro a tranquilidade que certos trabalhos reclamam? Isso não é retraimento absoluto do egoísta. Esses não se insulam da sociedade, porquanto para ela trabalham. Assim sendo, aquele que se insula, aquele que se isola, mas está produzindo algo para a sociedade, para a comunidade, este tem méritos. O grande problema é quando nós queremos nos isolar, nós queremos deixar a sociedade e não queremos contribuir com absolutamente nada. E para a gente fechar esta série de análises, nesta primeira parte, vamos dizer assim, da nossa exposição doutrinária, lá no item Laços de Família, dizem os Espíritos, os laços sociais são necessários ao progresso e os de família mais apertados tornam os primeiros, ou seja, os laços sociais são necessários ao progresso. E quanto mais apertados os laços de família, mais apertados também se tornam os laços sociais. Para a gente expandir um pouco mais, aprofundar um pouco mais esta nossa exposição doutrinária a respeito deste tema, nós fomos buscar no livro Legado Kardeciano. É da mediunidade de Edivaldo Pereira Franco e a obra em si é do espírito Marco Prisco. Há duas questões. O livro Legado Kardeciano, antes de continuarmos, ele é composto de análises aprofundadas a respeito de algumas questões que constam em O Livro dos Espíritos. Então, o espírito Marco Prisco, utilizando-se da mediunidade de Edivaldo Pereira Franco, ele faz um aprofundamento de uma série de questões. É um livro pequeno, porém muito profundo em se tratando de estudo e em se tratando daquilo que a gente busca para a nossa elevação espiritual. O espírito Marco Prisco, ele faz as seguintes observações. Nós vamos analisar apenas duas perguntas, que é diretamente ligada ao tema que estamos abordando nesta noite. A pergunta 766, como a gente já conhece, a vida social está em a natureza? E então os espíritos respondem que certamente Deus fez o homem para viver em sociedade, não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. E aí o Marco Prisco, ele nos diz o seguinte: procure o companheiro que se afastou de você enquanto está no caminho com ele. Por quê? Porque a morte talvez não lhe propicie uma nova oportunidade. Assim sendo, estamos em desacordo, em desavença com alguém? Há alguém que nós precisamos perdoar? Procuremos imediatamente. Há alguém a quem nós devemos pedir perdão? Procuremos esta pessoa. Se não for possível procurarmos de forma física, procuremos de maneira espiritual, mentalmente. Oremos, peçamos perdão em pensamento. Não é possível pessoalmente, mas há a possibilidade de mantermos contato virtualmente?
Façamos isso. Há a necessidade de nos acertarmos com as pessoas enquanto estamos a caminho, como orientou nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos nos acertar com todos aqueles que estão aqui, para que quando chegarmos do outro lado nós não tenhamos surpresas ruins. Se nós não pedirmos perdão, nós vamos passar para o outro lado, deixando aqui um inimigo em potencial. Se nós não perdoarmos, nós vamos passar para o outro lado, sentindo este peso na alma. Por isso, procure o companheiro que se afastou de você enquanto está no caminho com ele. E nós estamos vivendo o período da pandemia da Covid-19. Nós não sabemos quem de nós pode contrair hoje, amanhã, o novo coronavírus. E em contraindo, nós não sabemos se somos assintomáticos. Nós não sabemos se vamos passar tranquilamente pela doença ou se precisaremos de respiradores ou sermos entubados e, quem sabe, nós sejamos vítimas da Covid-19 ou de qualquer outra doença, porque uma vez a Covid-19 estando presente conosco e por causa da doença, os leitos de UTI estando sendo todos ocupados, pode faltar leito para tratarmos de uma doença comum. E aí? Por isso também a necessidade de cuidarmos de nós e cuidarmos do outro, nos protegermos da doença, para evitarmos o colapso na saúde. Marco Prisco diz o seguinte: um coração distante é sempre alguém em necessidade. Então, o nosso coração está distante? Ou o nosso coração é frio, é duro, é insensível? Então, nós estamos em necessidade. Estamos necessitando, sobretudo, do amor do Cristo, do amor do nosso Criador, do amor de Deus. Procuremos não ser duros, não ter um coração frio, distante, insensível. Prossegue Marco Prisco, entre os muitos apontamentos. Aqui nós selecionamos alguns que estão mais de acordo com a exposição doutrinária desta noite. Cada adversário é um ensinamento vivo para a coleta de aprendizagem da alma que se candidata à universidade da evolução. Nós somos almas nos candidatando à universidade da evolução? Nós temos adversários? Visíveis ou invisíveis? Então, os nossos adversários são ensinamentos vivos. Aproveitemos para aprender com eles. Aproveitemos para aprender a sermos tolerantes, a sermos pacienciosos, a perdoarmos, como já falamos no início desta segunda parte desta exposição doutrinária, quando falamos que procure o companheiro que se afastou de você enquanto está no caminho com ele. Procure para se acertar. Do mesmo modo, não se descuide do culto da gentileza junto aos amigos. São eles abençoadas flores da fraternidade. Temos inimigos? Temos adversários? Procuremos nos acertar com eles. Temos amigos? Que maravilha ter amigos, né? Temos amigos? Alguns de nós acabamos nos afastando das amizades. Alguns de nós só procuramos quando temos necessidades. Alguns de nós não valorizamos aquilo que possuímos. E o Marco Prisco faz esta sugestão: não se descuide do culto da gentileza junto aos amigos. São eles abençoadas flores da fraternidade. Bondade, entendimento, sorriso, palavra cortês são meios, são modos que nós temos para tornarmos a amizade ainda mais fraterna, mais segura e principalmente meios de valorizarmos aquilo que nos é oferecido. O coração que ama jamais envelhece.
Valorizamos os amigos somente quando os perdemos. Como a gente falava no item anterior. Valorizar é uma necessidade. E como a gente falava antes, não sabemos o dia de amanhã. Não sabemos os riscos que estamos correndo. Todos nós temos prazo de validade. A questão é que nós não sabemos, como um pacote de leite, quando que vai vencer. Nós não temos ideia de quando nós teremos o nosso prazo de validade vencido. Mas temos um prazo de validade. É melhor não sabermos. Se temos um prazo de validade, nós precisamos aproveitar este prazo. Nós precisamos cultivar mais amizades, precisamos ser mais generosos, precisamos amar mais. E quando nós estivermos junto aos amigos, seja no ambiente físico, seja no ambiente virtual, domine a tentação de retalhar a vida do próximo com a lâmina da maledicência junto aos seus amigos. Por quê? Se nós estamos em um grupo e começamos a retalhar a vida de outras pessoas, sejam conhecidas, sejam desconhecidas, sejam amigas, sejam adversárias, o que vai ocorrer? Os nossos amigos pensarão que você faz o mesmo em relação a eles, quando se distanciam do círculo da sua emoção. Então, evitemos melindres, como se utiliza muito atualmente esta palavra. Torne-se um porto onde a alegria distribua consolação ou um campo onde medrem esperanças. Sejamos um porto onde a alegria distribua consolação ou um campo onde medrem esperanças. Medrem, que significa crescer, prosperar. Também fui buscar no dicionário, porque medrem, em algum momento a gente pode confundir com ter medo. Então, medrar, crescer. Então, sejamos um campo onde cresçam, onde floresçam esperanças. Para finalizarmos esta segunda parte da nossa exposição doutrinária, e aí então passarmos rapidamente para a terceira e última parte, a questão de número 768, que está também inclusa no capítulo que estudamos para a apresentação desta noite. A 768 é: procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal, ou há nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? E os espíritos respondem a Kardec: o homem tem que progredir. Insulado, isolado, não lhe é possível porque não dispõe ele de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens e no isolamento ele se embrutece e estiola. E o Prisco, Marco Prisco, ele faz alguns dos apontamentos que nós vamos analisar juntos. Faça do amor o fecundo sol do seu pensamento. Não se detenha, porém, na exteriorização dele. Fazer do amor o fecundo sol do nosso pensamento. Nos tempos de pandemia, tantas vezes nós queremos ir ao outro para auxiliar. Mas é preciso tomar todos os cuidados necessários se formos ao outro. Entretanto, na impossibilidade, nós podemos auxiliar com o sol do nosso pensamento. Nós sabemos que o pensamento é energia. Nós sabemos que tudo aquilo que nós pensamos chega aonde quer que nós chega àquilo ou àquele para onde nós dirigimos. Tenhamos bons pensamentos. Não é possível utilizarmos as nossas mãos para ajudar? Ajudemos então em oração, pensando, vibrando de forma positiva em prol do próximo e em prol do mundo. Ame sem ruído, ajudando sem alarde. Você tem que progredir. Ame sem ruído. Vamos entregar uma cesta básica a uma família que está necessitada? Não façamos ruído. Simplesmente entreguemos. Não precisamos fazer selfie. Não precisamos expor a família que está recebendo e também não precisamos nos expor.
Se nós conseguirmos controlar isso, nós estaremos progredindo. Nós precisamos progredir. Nós temos que progredir. A Terra, atualmente, como todos nós estudamos, é um planeta de provas e de expiações. Vai se tornar, um dia, numa Terra extremamente diferente, no mundo de regeneração. Para fazermos jus ao mundo de regeneração, nós precisamos progredir. Para continuarmos neste planeta, nós precisamos progredir. Para atingirmos a fase da regeneração, nós precisamos progredir em todos os aspectos. Não somente silêncio e renúncia ao mal, nem apenas vida em sociedade, mas também serviço em favor dos ofensores. Não somente silêncio, não somente renúncia ao mal. Não basta não praticar o mal, é preciso fazer o bem. Porque se nós não estamos fazendo o bem, tem aquela situação que as pessoas dizem: eu não faço o bem, mas eu também não faço o mal. Entretanto, dizem os espíritos, no momento em que nós somos neutros, nós estamos deixando de fazer o bem. E não fazer o bem é uma forma de fazer o mal. Assim, não somente silêncio e renúncia ao mal, nem apenas vida em sociedade, mas também serviço em favor dos ofensores. Como a gente já falou nos itens anteriores, perdão, amor. Assim como nós somos ofendidos, nós também ofendemos. O ódio produz ódio, como lobos geram lobos. A cólera permanente com o encolerizado, até extingui-lo, permanece. Isto se não for extinta pelo amor. Precisamos tomar cuidado com o nosso modo de agir, com a ira, com a cólera. Porque enquanto nós não conseguirmos extinguir o sentimento de ira, o sentimento de cólera, este permanecerá conosco. E o que sugere o Marco Prisco? Semeie cordialidade. Não se agaste com as investidas do mal, nem se surpreenda com a aparente vitória do crime. Nos tempos em que nós vivemos, tem-se a impressão de que o crime está vencendo. Entretanto, há outras leituras. O bem está vencendo. Vai depender de como nós estamos nos portando para termos uma leitura mais real, mais correta e principalmente a partir de nós mesmos. Estamos vivendo a fase do isolamento social. Entretanto, eu acrescentaria isolamento social físico. Nós precisamos tomar cuidado ao sairmos em sociedade,